Como vai, minha gente? Nós vamos agora para a nossa segunda aula de introdução à Bíblia e eu espero tentar ser o mais sucinto possível, né? Para a gente poder avançar e começar no livro do Gênesis, Êxodo, e a gente ir caminhando, tal como a gente está caminhando aí, para a galera que sabe lá do nosso aulão lá de segunda-feira na igreja. Pois bem, vamos lá. Dentro desse parâmetro, a gente falou na vez passada que a nossa Bíblia tem 66 livros, correto? 66 livros. Aí você vai olhar e vai dizer, ok, na Bíblia protestante são 66, mas na Bíblia católica tem 7 livros a mais sendo inseridos. De onde vieram esses 7 livros a mais? Primeiro, antes de dizer para você sobre de onde veio esses 7 livros a mais, deixa eu dizer uma coisa. Esses 7 livros a mais, eles estão dentro apenas do Antigo Testamento católico. Então, o Novo Testamento da Bíblia Católica é exatamente como o nosso, não faz diferença nenhuma. Agora, no Antigo Testamento tem a inserção desses 7 livros a mais. Quais são eles? É o livro de Tobias, Judite, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, o livro de Eclesiástico, olha só, não confunda com Eclesiastes, tá? Na Bíblia Católica vai ter o livro de Eclesiastes e Eclesiástico, tá? Tal como a gente tem Eclesiastes também, mas é um livro diferente, o Eclesiástico. E, por fim, o livro de Sabedoria. Tá? Então vamos lá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 livros a mais. Um detalhe aqui, que esse livro de 1º e 2º Macabeus, você sabe aquela época que nós chamamos de período intertestamentário, que é o período do último livro que foi escrito no Antigo Testamento ao primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, ou seja, os 400 anos que Deus não fala com o seu povo, que não tem nenhum anúncio profético, que não tem nenhum levante de uma palavra dizendo veio a minha palavra do Senhor, como era algo muito comum, essa frase no meio profético. Então não teve ninguém dizendo veio a minha palavra do Senhor. Consequentemente, por não ter nada em absoluto, nós chamamos de período intertestamentário, período do silêncio. Mas esse livro de 1º e 2º Macabeus ajuda a gente a entender o que aconteceu nesse perímetro. Quais foram as revoltas, tem a revolta lá de Judas Macabeu. A palavra Macabeu significa martelo, não é um sobrenome, então é apenas um adjetivo. E é interessante perceber o que acontece. É um momento de transição de governos, inclusive é um momento em que o povo judeu ele consegue assumir o seu próprio governo, coisa muito difícil, já que a gente vê pela história, pela historicidade de Israel, que eles estão vivendo momento após momento debaixo de algum opositor, de algum opressor, de algum governo que está sobre ele, ou seja, levando ele em cativeiro ou sobre ele para poder, de alguma maneira, lhe cobrar altos impostos, mesmo que eles estejam na sua cidade, eles não têm liberdade, né? Aquilo que a gente vai conhecer mais à frente, como a chamada Pax Romana, que foi herdada dos gregos. Como é que funcionava essa Pax Romana? Você muito reducionista, mas a Pax Romana funcionava da seguinte forma: você pode desenvolver a sua religião, desde que sua religião não entre no circuito de oposição com a minha política, com a economia, ou seja, que não haja nenhum desajuste no meu governo. Ok, desenvolva a sua religião, beleza? Mas por que os católicos, então, de onde vem essa ideia dos católicos de terem 7 livros a mais? Eles olharam, acharam bonitinho, foi isso, foi legal? É lógico que não, né? A Bíblia Católica tem esses 7 livros a mais por conta de um grupo de pessoas, vou apagar aqui, de um grupo de homens, de tradutores, que nós conhecemos como Septuaginta, porque foram 70 homens, que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. O povo judeu, ele tem algo que é muito próximo do povo muçulmano, ou seja, o escrito divino
tem que ser na minha própria língua. Se você pegar um Alcorão, você vai ver que o Alcorão mesmo, que eles utilizam dentro da mesquita ou nos seus estudos, ele está totalmente escrito em língua árabe, não vai ser traduzido. Há um árabe, uma coluna árabe e uma coluna em português. Isso daí eles utilizam para quem ainda não é da fé deles ou quer ser inserido, a ideia do prosélito. Tal como isso acontece dentro do ambiente muçulmano, acontecia no ambiente hebraico. No ambiente hebraico, que até hoje acontece, lógico, é próprio dessa orientalidade, da espiritualidade oriental, né? Melhor dizendo. Quando a gente pega essa ideia do judeu, ele vai dizer o seguinte: olha, escrito divino é só o que é escrito na nossa língua. Então, os 39 livros que a gente tem, e que é comum também à Bíblia hebraica, lembrando, só uma ressalva, eu sei que é chovendo molhado, mas a Bíblia hebraica não tem Novo Testamento, tá, gente? Tá? Eles não reconhecem Jesus como Messias. Então vai ter terão os 39 livros do Antigo Testamento. Então vamos lá. Os 39 livros do Antigo Testamento estão na nossa Bíblia, como estão na Bíblia hebraica. Essa Bíblia hebraica lá, ela tem esses escritos porque todos eles foram escritos realmente na língua deles. Esses 7 a mais aqui são 7 que eram escritos, todos os escritos que a gente colocou aqui, eles foram escritos originalmente em grego. Quando foi feita a tradução da Septuaginta, já que o grego, por conta do helenismo, né, Alexandre o Grande tomou conta de boa parte do mundo antigo, e aí, consequentemente, difundiu a língua grega, a filosofia grega, o pensamento grego. Dentro dessa proposta, era muito mais viável para a difusão da mensagem divina que fosse traduzido para a língua corrente. Então, eles traduziram os 39 e esses 7 que já eram escritos em grego, eles inseriram. Por isso que os próprios católicos vão chamar esses 7 livros de deuterocanônicos. Canônicos, isso. Por que chamam de deuterocanônicos? Simples. Eles chamam de deuterocanônicos porque deutero significa segunda. Então é o segundo cânon. O primeiro cânon, 39. O segundo cânon, inserção dos 7. Deu para entender? Acho que não ficou confuso não, né? Eu acho que deu para fluir dentro desse trajeto aí. Bom, continuando, nos nossos 66 livros, divididos em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, nós vamos ter no Antigo Testamento algumas subdivisões. Quais são elas? Pentateuco. Nós vamos ter livros, vou abreviar aqui, tá bom, gente? Livros históricos, livros poéticos, nós vamos ter os livros dos profetas maiores e os livros dos profetas menores. Tá? O Pentateuco também é chamado de Torá. O que significa Torá? Bom, erroneamente, muitos vão traduzir como lei, mas não é. A palavra Torá significa ensino, tá? Então vamos lá, Pentateuco, Penta 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 livros, ok? Livros históricos, grava aí, ó, são 12. Essa esquemática aqui, 5, 12, 5, 5, 2, vão repetir. Dá uma olhadinha nisso daí. Fica até bom para quem quer desenvolver, decorar, para poder depois abrir melhor a Bíblia, ter um bom relacionamento, é bom isso daí. História, Josué, Juízes, Ruth, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. 12 livros. Você percebeu que eu falei primeiro, né? Por que eu falo primeiro Samuel e falo quando os escritos de Paulo eu falo primeira Tessalonicenses? Simples, porque é primeiro livro de Samuel e quando eu falo de Tessalonicenses eu vou falar de primeira carta aos Tessalonicenses. Tá ok? Então vamos lá, 12 livros. Livros poéticos, 5, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Você sabia que Jó é o livro mais antigo da Bíblia?
Pois bem, é verdade. Tem algumas outras coisas que a gente vai aprendendo aqui nas nossas aulas. Vamos lá. Profetas maiores. São 5, não é? Quando eu falo dos profetas maiores, eu sempre tenho que repetir os poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Agora sim, Isaías, ó, vou começar, tá? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. 5. São 5 livros. A gente vai ver também no percurso do nosso estudo como esses camaradas, inclusive também os profetas menores, eles se comunicam, são contemporâneos, tá? Então vamos lá. 5. Isso. Agora 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12 livros, tá? Foi? Conseguiu fluir aí? Vamos falar agora do Novo Testamento? Novo Testamento. Vamos lá. No Novo Testamento, nós vamos ter as seguintes divisões. Evangelhos. A tradução correta para evangelho não é boa nova, é boa notícia, tá? Então vamos lá, nós vamos ter Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 livros. Nós vamos ter o livro histórico, um únicozinho livro histórico. Qual é ele? Atos dos Apóstolos. Isso aí. Agora a gente vai ter as cartas paulinas. Cartas de Paulo, né? Paulo foi o camarada que mais escreveu na Bíblia. Tem 13 cartas. Vamos lá, Romanos, desculpa, falei Atos de novo. Romanos, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Tito, Filemão. Foi isso? Eu acho que foi isso. Deixa eu dar uma conferida aqui. Eu acho que eu esqueci de algum. Vamos lá. Tito, Filemão. Vamos lá então. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Agora sim, agora foram 13 cartas aí. Bom, só para vocês terem uma ideia, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses foram escritos para igrejas. E a ideia da escrita não era Paulo um belo dia dizendo: opa, peraí, eu acho que eu estou tendo uma ideia aqui, eu vou escrever. Não, eram problemas do cotidiano daquela igreja. E aí eles mandavam: Paulo, o que a gente vai fazer? Aí Paulo dizia: calma, segura aí, vou mandar um negócio aí. Mandava uma carta e aí resolvia, ou buscava resolver o problema daquela igreja, que às vezes era um problema doutrinário e tantas outras também eram problemas práticos, tá? Timóteo, Tito e Filemão foram escritos para pessoas, diretamente para pessoas, não foram para igrejas coletivamente, mas foram para pessoas. Timóteo, Tito e Filemão. Timóteo e Tito eram jovens pastores sendo instruídos por Paulo, e Filemão, naquele caso de Onésimo, para que Filemão recebesse Onésimo, seu antigo servo, como se recebesse ao próprio Paulo. Então é bem interessante essa carta também aí, essa carta de Tito, essa carta de Filemão, né? Agora vamos lá para as chamadas cartas gerais. Cartas gerais. Como a cabeça nem está falhando aqui, eu acho que eu vou até melhor ver. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, não é? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7. E Judas, calma, 7 nada, tem Judas aqui, são 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8, tem Judas também, isso. E por último, o livro da Revelação, ou livro profético, né? Que é o livro de Apocalipse, que é umzinho só, tá ok? Conseguiu entender isso daí? Tá dando para fluir? Pois bem, dentro dessa situação toda, a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego. Já deu para a gente definir isso, né? Hebraico e grego são as duas línguas aí de escrita da Bíblia. Hebraico e grego. A escrita inicial da Bíblia foi feita a partir de um material chamado papiro. O que era o papiro? Papiro
era uma planta que nascia às margens do rio Nilo e era uma planta roliça. Imagina um roliço um pouco maior, né? E aí eles cortavam em tira, colocavam ela trançada e botavam para secar. Ficava ali um papelzinho. Então é o papiro. Depois veio o pergaminho. O pergaminho era o quê? O pergaminho era a pele do animal, então do cabrito ali, do cordeiro. Eles pegavam a pele e eles deixavam secar, lógico, deixavam secar a pele e utilizavam a pele ali para fazer o material de escrita. Pergaminho, essa pele, melhor dizendo, que era o material também do pergaminho, não era só para isso. Por exemplo, a confecção de tendas também se usava a pele de carneiro. Quer ver uma outra coisa? Você lembra de Jesus dizendo que não se pode colocar vinho novo em odres velhos, que se coloca vinho novo em odres novos? A ideia do odre, o que era esse tal odre, né? Era essa pele do cabrito costurada, tirava, lógico, todos os ossos, vísceras, tudo, e aí pegava a pele, costurava, imagina, tinha até o desenhozinho do animal, e ali se colocava água, se colocava o vinho, e isso daí conseguia conservar e até conservar na temperatura boa, porque imagina, no deserto você bebia uma água quente, coisa horrível, um troço desse. Então o odre também conservava. O odre também era feito de pelezinha lá do cabrito, né? Pelezinha do carneiro, pelezinha do cordeiro, né? Então beleza. Uma outro tipo de escrita era chamada de escrita cuneiforme. Ela era feita em tábuas de barro com cunha, por isso cunei, cunha, forma de cunha, cuneiforme, forma de cunha, com cunha. E aí eles faziam aquela escrita cuneiforme. É bem provável que os 10 mandamentos tenham sido escritos, as tábuas tenham sido escritas, uma escrita cuneiforme. Ok, minha gente? Bom, eu acho que por hoje já dá para a gente ter algumas ideias aí. A gente vai passar para na próxima aula sobre as tradições de escrita do Antigo Testamento, né? A gente tem tradições aí javista, eloísta, deuteronomista, sacerdotal, e a gente vai bater um papo sobre isso daí, e aí sim partir para o Gênesis, tá bom? Deus abençoe vocês, cara, lê Bíblia, busca, come, para que Deus realmente possa falar através da palavra do Senhor. Façam perguntas, se tiver pergunta aí, pode mandar, manda aí no grupo, manda privado, o que for. A ideia é a gente buscar mais, ter mais do Senhor. Não adianta querer ter mais se não vai à fonte. E a gente está indo até a Bíblia, tentando buscar uma maneira mais dinâmica, mais criativa, para se inserir nesse mundo, nesse contexto bíblico. Por isso a gente vai falar muito sobre, não só sobre o texto em si, mas o pano de fundo, cultural, arqueológico, tudo. Religioso, né? Porque tem várias mesclas religiosas ali também, e a gente vai aprender um pouco mais disso, tá bom? Deus abençoe vocês e bom estudo da palavra, que eu sei que você tem feito todo dia, né? Deus abençoe você. Fica com Deus.